Olá, sou o Thiago, advogado criminalista e especialista em execução penal. A progressão de regime permite que o condenado mude para um cumprimento de pena mais brando, mas ela não é automática. E hoje eu vou explicar quais são os requisitos e como funciona esse benefício. Doutor, o que é progressão de regime? A progressão de regime é um mecanismo que permite ao condenado passar de um regime mais severo para um menos rígido, desde que atenda a critérios legais. E quais são os tipos de regime? O Código Penal, ele prevê 3 regimes, sendo o regime fechado, o qual o condenado ele cumpre a pena em um estabelecimento prisional, sem liberdade para sair, ele não pode sair do local. Ele é indicado para crimes mais graves. Já o regime semiaberto, ele permite que o preso trabalhe ou estude fora durante o dia, devendo retornar ao presídio para dormir. Já o regime aberto, que é o último, o condenado ele não fica preso, mas ele deve cumprir regras rigorosas, como se apresentar regularmente à justiça e permanecer em casa à noite. E quem tem direito à progressão de regime? A progressão ela não é automática. Existem 2 requisitos essenciais, sendo o requisito objetivo, o qual o cumprimento da pena mínimo exigido por lei, e o requisito subjetivo, que seria o bom comportamento carcerário, comprovado por relatório da unidade prisional. Se o condenado ele não atender esses critérios, o pedido ele pode ser negado pelo juiz. Doutor, quais são os percentuais de tempo para a progressão? O tempo mínimo de pena cumprida depende do tipo do crime que foi cometido. Veja os critérios. O crime comum é 1/6 da pena. Já o crime hediondo, antes de 2019, era 2/5 quando era réu primário ou 3/5 reincidente. Já os crimes hediondos passaram a ser 50% a 70% da pena. Organização criminosa ou violência extrema pode exigir até 60% ou mais da pena. Agora nós vamos para a progressão para crimes hediondos e o exame criminológico. Os condenados por crimes hediondos, eles enfrentam dificuldades extras na progressão. Desde o pacote da lei anticrime 13.964 de 2019, o tempo mínimo da pena cumprida aumentou ainda mais, tornando o benefício mais restrito. Além disso, em alguns casos, o juiz ele pode exigir o famoso exame criminológico. Esse exame ele avalia a personalidade do condenado, se apresentar um bom comportamento e demonstrar arrependimento, risco de reincidência, se há probabilidade de cometer novos crimes, a adaptação social, ou seja, se o réu ele pode viver fora do ambiente prisional sem representar perigo para a sociedade. Doutor, como solicitar a progressão do regime? O pedido ele deve ser feito por um advogado ou defensor público, sempre, e precisa ser acompanhado de documentos como a certidão de tempo do cumprimento da pena, o relatório de comportamento carcerário, o laudo criminológico, se necessário, claro. Se o juiz aprovar o pedido, o preso muda automaticamente de regime. Qual é a conclusão disso tudo? A progressão do regime ela não é um privilégio, sim um direito legal, o qual garantindo ainda a pena para quem cumpre os requisitos exigidos por lei. Esse é o privilegiado. Com as mudanças trazidas pelo pacote da lei anticrime, o acesso ao benefício se tornou mais rígido, bem rígido, principalmente para os crimes graves. Ficou com alguma dúvida? Comente e compartilhe este conteúdo para quem precisa.